Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvamos a Deus, né, irmãos? Por essa oportunidade que o Pai assim nos concede, amém? Pelo privilégio. Convido toda a igreja em nome de Jesus para nós fazermos uns minutinhos de orações, amém? Aproveite, irmãos, aproveite esta oportunidade para se comunicar com o Pai, amém? Para falar com Ele, porque eu tenho certeza absoluta, Ele já se faz presente no nosso meio, amém? Aleluia! Ele nos prometeu através da sua palavra santa, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se fará presente no meio deles, amém? Senhor, meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado e querido, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, perdoa a multidão, Pai, dos meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, as minhas falhas, as minhas faltas, Senhor, o pecado, ó Deus amado da tua igreja, aquilo que falhamos, aquilo que pecamos, aquilo que transgredimos diante de ti, Pai. Ó meu Deus querido, tenha misericórdia e apaga, Senhor, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome santo, Senhor. Meu Deus, a partir deste momento santo, querido Espírito Santo, tu és o nosso convidado especial, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor amado, intercede diante de Deus Pai, Senhor, pela tua igreja, pela igreja, Senhor amado, evangélica, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor, tenha compaixão, meu Deus, e vai tirando tudo aquilo que talvez pudesse nos atrapalhar e impedir, ó Deus, de ter nesta noite plena comunhão contigo. Pai, a tua igreja, Senhor, já está de joelho, já está com a boca no pó e, ó meu Pai querido, os joelhos em terra. Meu Deus, a tua palavra nos adverte dizendo, ó Deus, através do profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, meu Deus. Senhor, nesta noite, neste momento, nós temos de ti, ó Pai, o privilégio e a oportunidade de estar contigo. E eu quero apresentar, ó meu Deus, esta família, esta igreja, este ministério, esta obra, ó meu Deus, em especial, o teu ungido pastor Barbosa, ó meu Pai, o anjo da igreja, juntamente, ó Deus, com a sua família, a sua esposa, a pastora Osana, os seus filhos, o seu lar, a sua família, meu Deus querido, a todo o corpo de obreiros, aos pastores, aos evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, meu Deus amado, cooperadores, servos, servas, homens e mulheres de Deus, ó Pai, que o Senhor tem confiado, tem separado, ó Deus, para fazer parte, ó meu Pai, deste rebanho. Meu Deus querido, vai trabalhando, querido Espírito Santo, vai nos renovando, vai nos restaurando, vai nos lapidando, Senhor, vai nos purificando e tirando, ó Deus amado, tudo aquilo que não provém de ti, vai tirando a divisão, a incompreensão, a infidelidade, ó meu Pai, o desânimo, a falta de fé, a insatisfação, ó meu Pai, tudo que não provém de ti neste momento, Pai, seja tirado do nosso meio, seja arrancado, mas que nesta noite eu convido a tua igreja, Senhor, a rasgar o coração diante de ti, a confiar inteiramente no Senhor. Pai, o salmista Davi, ele usado por ti, diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Meu Deus querido, toma em tuas mãos, ó Pai. Muito me alegro nesta noite, porque já temos testemunhos vivos, ó Deus, da tua graça e da tua grande misericórdia para conosco. Pois o meu primo, ó Deus, o Pedro Silva de Souto, que, ó Pai, estava hospitalizado e estava com hemorragia, ó Deus. Nós pedimos oração à igreja e nós oramos e apresentamos esta causa nas tuas mãos. E para a glória do Senhor, ele já se encontra em casa. O Senhor restaurou
O Senhor, ó meu Pai querido, sarou e lhe deu saúde, porque é isto que o Senhor tem feito no nosso meio. O nosso Deus tem nos feito promessas, e essas promessas estão de pé sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e no tempo certo o Senhor vai cumprir. Ó Deus vivo, nos ajude, Senhor. Querido Espírito Santo, dai-nos a direção, a inspiração, a revelação e a capacitação, ó Pai. Nos oriente, nos guie, assim como tu guiastes, meu Pai amado, a Moisés, ó Deus, que foi enviado para libertar, ó meu Deus, o teu povo que se encontrava cativo lá no Egito. E como nos dias de Moisés, ó Pai, também nos dias de hoje, muitos estão cativos, muitos estão aprisionados, ó meu Deus, nos pecados, nos vícios, ó meu Pai querido, nos temores, nas preocupações, no homem e na mulher, mas não atentam, meu Deus, para o privilégio, para a oportunidade que nos é dada de conhecer o Senhor, de se achegar ao Senhor e de servir ao Senhor. Pois, ó meu Pai querido, a tua palavra nos diz, meu Deus, lá em João, no capítulo 3 e no versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, aquele que está em ti, é certo, ó Pai, que ele não perecerá, ele não será envergonhado, não será derrotado, mas, ó meu Pai, a tua palavra afirma que os que estão em Cristo Jesus, ó Deus, não há nenhuma condenação, não há nenhum temor, nenhum receio, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Eu sei que nós estamos passando uma fase difícil, ó Pai, da igreja nesses dias difíceis, dias trabalhosos, em que, ó meu Pai, o que vale é ser, é ter e poder. Mas, ó meu Pai querido, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. E a nossa preocupação nesta noite é uma só, Senhor, é te servir, é te, ó meu Pai, render o devido tributo, o devido, meu Pai, louvor, a devida honra, a devida glória, porque nós sabemos que tu és o Rei da glória, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ó Deus vivo, há motivo de gozo e de alegria, ó Pai, em nossos corações nesta noite, porque, como bem disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos poupado, nos abençoado, tem nos alimentado, Senhor. E nesta noite eu sei que muitos vieram, ó Pai amado, aleluia, para agradecer ao Senhor, ó Deus, por muitas vitórias e livramentos, por muitas bênçãos recebidas, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, vai examinando os corações. Meu Deus querido, vai lapidando, vai direcionando, meu Deus, vai fortalecendo. Pai, trabalha no nosso meio, pois a tua palavra fala, lá no livro de Isaías, no capítulo 64:4, dizendo que não há um Deus como ti, que trabalha para aquele que nele espera. Uma coisa é certa, Pai, nesta noite, nós não estamos esperando nem no homem e nem na mulher, e nem em nenhuma outra pessoa, mas exclusivamente em ti, ó Pai, porque nós te conhecemos e de ti nós somos conhecidos, e queremos te pedir, ó Pai, venha abençoar, venha consagrar, venha, meu Pai querido, nos dar força, fé e ânimo, para que nós possamos caminhar juntamente contigo, ó Deus, para a vitória, para a bênção, em nome de Jesus. Meu Deus querido, abençoa, Pai, tira, em nome de Jesus, tudo aquilo que está impedindo, atrapalhando a tua igreja de vir servir ao Senhor. Pai, e que nesta noite os que aqui estão, que já chegaram, possa verdadeiramente adorar ao Senhor em temor e tremor, em espírito e em verdade, pois a tua palavra nos diz, ó Deus, que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meu Deus querido, tenha piedade e misericórdia e faça nesta noite, ó Pai, como lhe apraz e lhe convém, glorificando o teu nome na vida do teu povo e da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre.
Amém e amém. Aleluia. Eita Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu passo assim, irmãos, agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, amém? E passo assim a direção para o nosso pastor presidente, pastor Barbosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Muito frio? Tá gelado. Nem o sobretudo eu vou tirar, porque tá gelado, né? Mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Pastor Samuel, canta um hino para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos começar cantando o hino. E logo após, nós vamos estudar um texto bem interessante. O Senhor colocou algo no meu coração do livro de Jó, que nós vamos aprender algo nesta noite da parte de Deus. Amém? Convido a todos a se colocar em pé. Vamos, né? Que hino, Samuel? Que hino? Cadê os músicos? Tá difícil, né? Mas Deus vai dar graça. Deus muda a situação? Então vamos lá. Deus muda a situação. Vamos cantar na voz do pastor Samuel. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressa minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre.
tua vontade obedecer, e teu aplauso eu receber no Calvário irei me gloriar com seu sangue lavou-me, teu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Pai. Aleluia! Com seu sangue lavou-me, teu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para ti, tua vontade obedecer, e teu aplauso eu receber no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, teu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Por favor, coloque o estudo que eu coloquei. Abramos a nossa Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, que será o tema desta mensagem. Eu coloquei, por quê? Por que há sofrimento? Por que a morte prematura? Por que uns se dão bem? Por que outros se dão mal? Né? E é uma reflexão. E eu debrucei sobre esse tema nesta noite, nessa tarde, né? Tribulações, por quê? Uma reflexão com base na vida de Jó. Porque o que nós entendemos, igreja? Plantou, colhe. Se você plantou milho, você vai colher milho, não vai colher feijão, né? E aí o que acontece? Eu que venho de uma raiz pentecostal, né? De uma igreja centenária no Brasil, sempre ouvi desde pequeno, está passando por isso que Deus está pesando a mão. Está passando por aquilo, está sofrendo porque fez isso, fez aquilo. E aí quando eu vou para as páginas da Bíblia, mas antes, eu gostaria que a igreja entendesse, nós que temos uma cultura oriental, né? Temos uma cultura ocidental, é diferente da cultura oriental.
temos uma cultura ocidental, e desde os anos 60 para cá, a visão do ser humano, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui nas Américas, na verdade, o olhar é humanista. Um exemplo, para a igreja poder entender isso. Se hoje um filho faz uma coisa errada, você, vem cá filho, você vai alisar, você vai, né? Porque o ser humano dos anos 60 para cá vem desenvolvendo essa cultura, né? Essa cultura humanista. Os pais hoje já não batem mais no filho, aquela coisa toda, né? E se eu olhar para a Bíblia, nesta visão humanista, cai por terra. Preste bem atenção. Deus, numa certa reunião, criou os anjos, e Lúcifer foi de uma magnitude diferente dos anjos, uma roupagem diferente, né? Ninguém dá um presente, ninguém faz algo por outra pessoa se não gostar. Então vamos trabalhar que Deus amava assim. E aí, num determinado momento, Lúcifer achou que não ia mais obedecê-lo. E ele não alisou. Eu tenho amor. Deus, ele não tem amor. Ele é amor. O que ele fez? Desceu. E até os dias de hoje paga por esse fato. Ele e um terço dos anjos. Vamos olhar para Jesus? 3 anos e meio, 3 anos, 6 meses e 14 dias, Judas andou com o Senhor Jesus. O salmista vai dizer, aquele que coloca a mão no bocado comigo é meu amigo, vai me trair. Num dado momento, na última ceia, ele falou, Judas, levanta e sai rapidinho, o que você vai fazer? Então, se eu olhar numa visão humanista para a Bíblia, né, eu vou ficar desfalcado. E aí eu falei, Senhor amado, me ensina a orar para a Bíblia com os conceitos teológicos, não de uma visão ocidental, mas de uma visão oriental, porque o povo do Oriente Médio. E aí eu refletindo sobre isso, falei, vou falar vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre tribulações, porque tem um monte de porquê, né? Então vamos lá, dá continuidade, por favor. Até aí tudo bem, igreja? Entenderam a introdução? Amém? Então vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, é o capítulo 1, cujo nome era o que, igreja? Jó. Era um homem que, olha que qualidade linda, eu sempre vou ressaltar isso. Ele era íntegro, reto e temia a Deus. E a coisa mais gostosa, ele desviava do mal. Os porquê da vida, eu coloquei esse subtítulo. Por que Jó sofreu? Todo mundo aqui, talvez, se não leu o livro de Jó, mas já ouviram pregações, várias pregações sobre Jó. Tem um motivo de Jó ter sofrido tanto? Vou perguntar para os obreiros, existe algum motivo de Jó ter sofrido tanto? Vou perguntar para as irmãs, existe um motivo, uma causa de Jó ter sofrido tanto? Pastora Edna, não tem. Não tem. Esse homem, ele era íntegro, ele era reto e temente a Deus, desviava do mal. Tinha um foco ali do mal, ele, meia volta. Eu queria ser vizinho de um homem desse, eu queria estar na igreja que ele estava, porque é gostoso estar perto de pessoas assim. Temente a Deus, desvia do mal, íntegro. Então vamos lá. Talvez essa pergunta nos ajude a lançar luz sobre um dos temas mais delicados e difícil, compreensão da fé cristã. Na minha concepção, desde criança na igreja. E essa luz não extermina o problema, mas nos ensina que longe de ser uma anormalidade da nossa caminhada com Deus. Alguns pregadores ensinam os cristãos brasileiros e tensiona que o principal objetivo do sofrimento é um processo de Deus cuja a natureza é medir nossa fé e nos dar um senso real da sua firmeza. Cansei de ouvir isso. Ouvi isso a minha juventude toda. Mas será que a minha Bíblia que eu carrego diz isso? O livro de Jó parece ser uma engenhosa obra de Deus para nos tirar da nossa superficialidade cristã e nos fazer considerar melhor o sofrimento e não usá-lo como fonte de conclusões errôneas e prejudiciais à nossa fé. Porque passamos por certo detrimento, por certa dificuldade e queremos culpar alguém. Queremos achar uma solução.
E aí, o que acontece? Parece que o tripé da fé, alguém chutou e você vai cair. Precisamos avançar em alguns pontos. À medida que caminhamos com Deus, precisamos sim crescer. Dentre as conclusões, eu destaco algumas. Primeira, é a concepção errada que o sofrimento é uma evidência do pecado. Essa foi uma das linhas de raciocínio dos amigos de Jó, para explicar a causa do seu sofrimento. Não está lá? Jó, você pecou. Jó, ó, você está assim, Jó. Alguém já viu isso? Principalmente quando você está passando um momento difícil? Não é? Eu ouvi minha infância toda. Falei, mas a luz da Bíblia não me diz isso. Esse pressuposto é tão antigo quanto errado. Embora o pecado nos traga a consequência desastrosa, ele não é a única razão. Era isso que Deus queria mostrar aos israelitas com o livro. Como a nós também nos dias de hoje. Entenda que não é incomum cristãos confusos por sofrimentos que os acomete, mesmo tendo uma vida dedicada e de acordo como recomenda a Bíblia. Também não é incomum juízos, né, de outro afirmar ser o pecado a real causa de toda a tempestade. Uma vez eu fui orar por uma pessoa, igreja, filho único, nascido e criado no berço do Evangelho, crente, carregava a Bíblia, estava em quase todas as reuniões. E esse filho foi acometido de um mal. Fui orar. Cheguei naquela casa, depois da oração. Pastor, eu não entendo. Criei esse menino na igreja, fiel ao Senhor. Eu e meu esposo somos fiel ao Senhor. E por quê? Ao estado que está, depois a morte o levou. O que dizer para uma mãe dessa? Porque se estava desviado, voltou para Cristo, né? Se estava lá no mundão, Paulo, se era o crente em cima do muro, mas o que dizer para uma mãe dessa? O que falar para uma mãe dessa? Deus quis assim. Então vamos lá. Segundo, a teologia da retribuição. O senso comum israelita e o de muitos atualmente era a ideia que os ímpios estavam reservados ao sofrimento e os justos às bênçãos. No entanto, como podemos ver, não é essa a realidade dos fatos. Todos os dias nós vemos ímpios prosperando e os justos definharem, como também o oposto, vice-versa. A Bíblia está repleta de casos que homens piedosos vivem profundas amarguras e provações. Parece que esse paradigma precisa ser quebrado para que o sofrimento fosse visto como um aliado de Deus para provar e aprovar seus eleitos. Além disso, e aí, se eu pensar desta forma, eu tenho que aniquilar o sofrimento da cruz do Calvário. Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa nova concepção dá entendimento dos porquês da vida. Meditando no livro de Jó, quando parei em um versículo para ler e reler, foi esse versículo. Olha o que diz, quantas culpas e pecado tenho eu, Jó dizendo, notifica-me a minha transgressões e o meu pecado. Vamos lá, já está no capítulo 11. Esse homem já enterrou os 10 filhos, esse homem já não tem mais a sua fazenda, já não tem mais o seu gado, já não tem a sua transportadora, que são os camelos, já não tem mais nada, tá? Nem mais a saúde. O que ele tem como amigo é um caco de telha para se coçar.
Tá? E como realce para ecoar na mente dele a voz da mulher dizendo: abandona. É essa a situação. Agora imagine esse homem nessa situação, né? Ajoelhado, dizendo: Deus, quantas culpas e pecado tenho eu? Eu não sei. Notifico o que eu fiz de errado. Mostra minhas transgressões, o meu pecado, que eu não sei. Eu sou um homem temente. Eu sou um homem reto, íntegro e desvio do mal. Os filhos estavam lá na festa. Ele já levantava de madrugada e matava um bezerro em sacrifício de cada pecado de filho, 10 bezerros por... Um garrote hoje deve estar o caso de um barão. Olha que sacrifício, igreja. Olha, outro homem nessa mesma concepção. Coloca o Salmo de número 73, por favor. Coloca aí o Salmo de número 73. A mesma concepção. Porque às vezes estamos relacionando com Deus errado. Quando chega o dia mau, opa, é isso, é aquilo, é aquilo. Salmo de número 73, né? Quem escreve esse salmo é o salmista Asaf. Vamos lá, coloca para mim, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom, que é maravilhoso, que é misericordioso, que é tremendo. Por favor, ajuda lá o rapaz. Aqui. Olha o que Asaf vai dizer. Tá? Há um conceito histórico, eu já vi pregadores pregando, tá? Dizendo que esse homem era um levita da casa de Deus e já estava aposentado nas suas funções quando não há ninguém para a inauguração do templo e Salomão vai atrás dele, tá? E antes de Salomão ir, essa conversa com Deus, ele escreve esse salmo. Ele diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Até aí tudo bem. Verso 2. Quanto a mim, quanto a Asaf, quanto o Levítico, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê, igreja? Na sua função, na sua trajetória. Há um historiador que vai dizer que esse rapaz, quando tinha 15 anos, e está vendo a arca entrar em Israel, está lá o rei Davi na frente da arca, nu da cintura para cima, né? Mical, quando meu pai jamais faria isso. Diz que esse rapaz jovenzinho, né, sai dos braços dos pais, vai lá e abraça o rei. E daquela unção que estava sobre o rei Davi passou para ele. Dizem, uma história até bonita. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Verso 3. Pois eu tinha inveja. Olha que coisa terrível. Ele tinha o quê, igreja? Inveja. Dos o quê? Nécios. Quando vi os ímpios, né, prosperares. A prosperidade dos ímpios. Ele tirou o foco do eterno e agora começou a olhar. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. 4, rapidinho. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. É churrasco final de semana, é cervejão, é samba, é pagode. Parece que ele não tem problema. Parece que não tem problema. Eu morei em prédio. Todo final de semana, os 2 salões estavam lotados e era festa. E olha, não me entenda mal. Já fui em muita festa de crente, mas você não vê tanta felicidade como na festa dessas pessoas. Estou mentindo, igreja? Não se acha em trabalhos com os outros homens, nem são afadigados com os outros homens. 6. Por isso a soberba os cerca como um colar. Veste-se de violência como um adorno e está tudo certo, parece que tudo vai bem. Anda no seu carrão, a sua casa, parece que é tudo 12 por 8.
Os olhos deles estão inchados de gorduras. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Ó, estão tudo tranquilo. São corruptos e se tratam maliciosamente de opressões, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra o céu e as suas línguas andam pela terra. Fala mal de Deus e de todo mundo e nada acontece com eles. Por isso, o povo dele volta aqui e as águas de copos cheios se lhe espremem. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Será que existe Deus? Será que esse negócio de ir para a igreja? Será que existe Deus mesmo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riqueza. E entenda, é um salmista abrindo o seu coração. Esse homem foi criado dentro da igreja. Não é um qualquer um não, que foi lá. Não. Um homem que já teve experiência com Deus. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração. E lavei a minha mão na inocência. Ser crente é em vão. Em vão eu tenho o coração puro. Em vão eu tenho a mão. Em vão. Porque olha como eles estão e olha como eu estou. Muitos de nós pensamos desta forma. Agimos desta forma. E aí colocamos a culpa em Deus, dizendo, Deus se esqueceu de mim. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã, porque tem visto isso. Tem visto isso. O ímpio prosperando, o ateu prosperando. E eu? Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, o salmista, foi para mim muito doloroso. Por quê? Sou um homem de mão limpa, sou um homem de coração puro. Sou um homem que escrevo salmo, tenho relacionamento contigo. Até que entrei no santuário da história. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Você que está me ouvindo nesta noite. Se os teus olhos não é eternidade, se os teus olhos de servir a Deus não for a eternidade com Ele, se você for olhar para o teu vizinho da direita, para a esquerda, porque fulano tem, não tem, se o teu relacionamento com o teu Criador não for eternidade, você está perdendo tempo dentro de uma igreja. Você está ouvindo da boca de um homem que já tem uma caminhada boa dentro da igreja. Já vi várias pregações, vários estudos, já li muito. E são coisas que atrapalham a sua fé. Porque não tem como eu relacionar com Deus pela fé, crer que Ele merece toda a honra e toda a glória, independente do que esteja eu passando. Ele não morreu na cruz do Calvário para eu ficar rico. Ele não morreu na cruz do Calvário para eu ter um bom dinheiro. Ele não morreu na cruz do Calvário para me abençoar e eu ser um homem. Não. Tudo isso é consequência. Por isso que a minha visão e a sua visão deve olhar para Ele para a eternidade. Então vamos lá. Quando ele entrou no santuário, quando ele... aí mudou, certamente tu os puseste em lugar escorregadios. Tu os lança em destruição. Aqui pode ter tudo. O importante é lá, porque lá é eterno. Aqui
dia desse, o Anderson era um garotão aí, correndo dos meios dos eucaliptos. Diz que toda essa região era eucalipto, né? Entendeu? Tá? Lá de sunguinha, com flecha. Aí, cabelo... um pouco, riu um pouco, né? Cabelo todo branco. Né? Meu sogro, eu sempre brinco com ele, né? Ele disse que não tinha Aricanduva, pescava aí no rio Aricanduva, nadava em algumas lagoas. Passou. Hoje é um homem de 74 anos. Passa rápido. Passa rápido. A vida, pum, daqui um dia, acabou. Teus netos vão te comentar se você foi um bom avô e se tiver condições financeiras. Se você não for um bom avô, então, vão até esquecer. Os bisnetos, então, quem é? Esta é a realidade. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Quando chegar o momento do coração deles pararem, a realidade e a vida começar. Quando estamos aqui, estamos sendo gerados. Não importa se você tem 10, 15, 20, um mês, 100 anos, está sendo gerado para a vida eterna. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a paciência deles. Assim o meu coração se azedou. Sinto picadas nas minhas entranhas. Nossa, como eu estava errado. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Se eu não pedir sabedoria, se eu não ter tempo para examinar isso, só correr atrás do prejuízo, do boleto do dia a dia e não parar, e não examinar, olha, esse homem é um homem já de idade. Volta lá ao versículo anterior, por favor. Olha como ele se comparou à igreja. Nós estamos falando disso no judeu. Nós estamos falando disso, né, numa cultura judaica, oriental, tá? Que o pai coloca a criança no colo aqui, com 2 anos, pega um pote de mel, pá na boca da criança e começa a ler a Torá. Para ele repetir, toda vez que meu pai lê a Torá, a palavra é doce como mel. Estamos falando aqui, nas suas orações tem testeira, na entrada da sua porta, né, no umbral lá tem versículo bíblico, né, eu uso o kippá para dizer que... Nós não temos esse ritual. Eles criaram um ritual para lembrar Deus em tudo. Ai, a gente quase na hora, só lembra de Deus na hora de dormir e almoçar e olha lá. Aquela oração de segundos. Nós temos que ser realistas. Um homem desse nasceu, criou dentro da cultura judaica. E ele disse, olha, esse raciocínio que eu estava, achando que os ímpios prosperam, que tudo para ele dão certo, e eu estava me comportando como um animal. Verso 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Muita misericórdia. Você é outro, né, das costas. Mas mesmo o coração agindo e pensando daquela forma, ele está sustentando. Guia-me, com teu conselho, e depois me receberá. Na onde? Na onde? Na onde? Ninguém aqui. Eu só conheço um homem, se tivesse vivo, podia entrar por essas portas e falar sobre a glória. Se o apóstolo Paulo entrasse e eu desse o microfone para ele, Paulo, fala da visão para nós. Sabe o que ele ia dizer? Da glória. Ah, meus irmãos, há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu vi coisas inefáveis. Que Deus abençoe, amém. Muito tempo na igreja, eu tive lá, eu vi ponta de cabelo, eu vi rabo de saia, a Bíblia.
quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu desejo, além de... Por favor, não me entenda mal. Não importa o tempo de fé. Se toda manhã você não acordar com o desejo dele, está errado. Aceita Jesus. Tem que pararmos com essa mania de nas nossas orações só pedir. Ei! Para de pedir e de agradecer. Louve. Enalteça. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu e a minha porção para... Eita! Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Não é que apaga, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Acabou? Amém? Dá para dar uma salva de palmas para o nosso irmão Azar? Então, quando eu li esse versículo, eu imagino Jó naquelas condições, cheio de chaga, dizendo: ei, meu Deus, qual é a culpa do meu pecado? Notifica o que eu fiz de mal, qual a minha transgressão. Já queria saber o motivo do seu sofrimento, o que de tão grave teria feito para merecer tamanha desgraça. Vou fazer uma pausa, aí eu vou descer e vou perguntar. Nos dias de hoje, se o irmão Jó congregasse no ministério Arrependei-vos, e se eu e você fosse fazer uma visita, ou, vamos mais além, ele entrasse por essas portas, qual era o pensamento que ia passar pela nossa cabeça? Outrora, ele quando entrava por essas portas, diz uma marca aí famosa de terno, eu não manjo, Armani, aí, mais chique, Armani, tá? Um sapato aí, um Fascar, tá? Uns Rolls Royce aí na frente, ele chegava. Um Bugatti? Chegava com um Bugatti. Entendeu? Com um relógio? Montblanc? Não. É um Montblanc todo de ouro. Todo mundo queria dar a paz do Senhor para ele. Todo mundo. Se é pentecostal, então, aí vai vir umas notinhas. Vai. Todo mundo. Se ele fizesse um culto de ação de graça, não ia faltar ninguém. Vou comer picanha, filé mignon do começo ao fim. Vou conhecer a mansão dele. Todo mundo quer status. Eu sou amigo do... Cansei de ouvir isso quando está na presença. Eu sou amigo do juiz, do promotor, do deputado. Cansei de ouvir isso. Todo mundo quer ser amigo. Aí, agora imagine comigo esse mesmo irmão Jó entrasse aqui cheio de chagas, fedendo. Sabe o que ia acontecer? Se ele entrasse por aqui, todo mundo lá para o canto. E aqui ia ficar vazio. Qual seria o nosso pensamento? Esse cara pecou. O cara tinha uns Rolls Royce. Olha o que o cara vestia. O cara morava em Alphaville. Perdeu tudo. Pecou. Pecou. Se era casado para o cristão, né? Para os pentecostais, pecado de adultério. Que benção. Pecado de adultério. Porque para o pentecostal é só adultério. O resto não é pecado, não. Tá? É só adultério. E se é solteira, é fornicação. O resto não é pecado. Jesus dá graça.
Igreja. Teria feito para merecer tamanha desgraça de perder tudo que tinha e adoecer a ponto de ficar o couro e o osso. Por quê? Elifa, Bildade, Zofar, Eliú, conhecido como amigos de Jó. Amigos! Está difícil hoje. Amigos. Mas eu ainda debruço em cima da Bíblia e poxa, Salomão disse que é amigo mais chegado que o irmão. Só que esses, tentaram responder. De início, parecia ser bom amigo, né? Vamos colocar os 4 aí? Vamos lá. 4 aí, um é Elifa, outro é Bildade, outro é Zofar, outro é Eliú. Fique em pé, por gentileza aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puxa vida, que benção. Vamos lá. Ficam aqui de frente para mim. De frente para mim, de frente aqui para mim. De frente para mim. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa a chorar. Começa a chorar aí. Rapaz, que choro. Não, peraí. A gente precisa dar uma. O oriental. O D? O D no álcool. Aí, botar o álcool. Vem cá, D. Vamos lá. Vem cá, D. Eu desço. Porque o povo oriental não é como. Não. Opa. Os caras gritam, jogam cinza na cabeça e faz todo aquele teatro. Vai, mostra que eu corri lá. Vamos lá, Dê. Vou sentar. 7 passos, aqui, ó. Por causa da caatinga, por causa do medo, né? Porque os lábios já viam, a lepra já via com a orelha, os dedos já estavam faltando lá. Tá aqui, ei. Castiga, Jesus, misericórdia. Senhor, Jó, que situação, meu Deus. Mais drama. Jó. Vai que eu não estou me coçando todo. Jó! Deus, situação do Jó. 7 dias assim. Bom ator. Uma salva de palmas para ele. Uma salva de palmas para os tímidos também. Os tímidos. 7 dias nessa lamentações. Depois o couro comeu. Conhecido como amigo de Jó, tentaram responder à misteriosa indagação que pairava como enigma na existência humana. Os porquê. Ei, aprenda, igreja. Fato que homens não conseguem responder questões divinas. Somos terráqueos. Não tem como responder questões divinas. Para nós é um enigma e sempre será. Apenas Deus. Por isso que Ele é soberano, por isso que Ele é eterno, por isso que Ele deve ser adorado em todos os momentos e honrado também. A existência humana é uma questão natural, porém vivida de forma sobrenatural. Não escolhemos quando, como, onde nascer e o tempo dos nossos dias estão guardados com Deus. Ninguém sabe a somatória. O meu fôlego vai até tal dia. Acabou.
Sabe por quê? Deus é soberano. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Além do que nós nos movemos em muitas perguntas, sem resposta, muitas respostas para uma só pergunta. Quem responderia os enigmas do sofrimento de Jó? Capítulo e mais capítulos após Jó demonstrar a inquietação quanto ao seu estado de ser santo ou pecador, muitas possibilidades lançadas como dados. Deus responde a Jó. Você abriu o capítulo 38? Pô, o capítulo 38 aí. Vou ler alguns versículos. Vou. Mas, ó, vê se você encontra a resposta de Deus para o sofrimento de Jó. Capítulo 38, abra sua Bíblia. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento, Jó? Ó Jó, cinge os teus lombos, se veste como homem. Perguntar-te-ei, tu responda-me. Onde estava tu, insignificante, temporário de vida, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs a medida, se tu sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, falando da construção da terra? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Todos nós só construímos algo em cima de uma boa base. Ninguém vai construir uma construção em cima de areia. E a terra está construída em cima do quê? Do nada. Verso 7, é? 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com porta, quando transbordou e saiu da sua madre, do abismo? Quando eu pus as nuvens por cima de vestidura, e escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolho no mar. Ele disse: até aqui virás, e mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem a madrugada, ou mostrasse a alva o seu lugar, para que agarrasse-me na extremidade da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela com barro sobre o selo e expõe-se como veste. E ele vai enchendo Jó de pergunta e não tem nenhuma resposta. Pare de questionar. Por quê? Por quê? Adore e honre. Ah, mas eu passei por isso. Ah, eu fui traído. Ah, me deram as costas. Ah, me mandaram embora. Ah, eu sou... Pare. Por quê? Adora e honre. Sabe por quê? Ele te escolheu desde a fundação do mundo. E dos ímpios se desvia e a sua luz, e o braço altivo se quebrante. 16. Ou entraste tu até a origem do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. 2 lugares que o ser humano até hoje não foram. Tá? Na última vez que eu tinha olhado nisso, o Oceano Atlântico era o mais fundo, 10 quilômetros, 400 e bordoados de profundidade. Aí acharam um local agora no Mar Índio, com quase 12 mil quilômetros de profundidade de água. 12 mil metros, 12 quilômetros. Só que espécie ainda não catena, muito frio, muito escuro, nenhum equipamento. O equipamento mais sofisticado consegue descer 6 quilômetros só. Com toda a tecnologia, nós não conhecemos nada. Descobriram-se as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte?
ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-me saber se tu sabes, Jó. Preste bem atenção. Se você estudar a história de Jó, é um homem sábio. Um homem tem um intelecto. Onde está o caminho? Onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga aos seus limites? E para que saibas as veredas da sua casa, onde mora a luz e a escuridão? De certo tu sabe, porque já então era nascido. E por ser grande o número dos teus dias, 70 anos tinha ele. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, da grande tribulação, até o dia da peleja e da guerra, que vai ser no Armagedon? Onde está o caminho em que se reparte a luz e espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Ei, segundo a ciência, um relâmpago, um trovão, ele tem uma espessura de 2 milímetros. Todo aquele clarão, a espessura dele de 2 milímetros. Ele é mais quente, 4 vezes mais do que o Sol, o interior do Sol. Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto, em que não há homem. Para fartar a terra deserta, assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Chove aonde eu quero, eu controlo tudo, eu mando em tudo. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho? De quem ventre procedeu o gelo? Quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela? Ou poderás tu ajuntar as delícias de 7 estrelas, ou soltar os cordéis do Orion? Aí já está falando das estrelas. Ou produzisse as constelações ao seu tempo, e guiar a ursa maior, a ursa menor, com seus filhos? Sabe tu as ordens dos céus? Ou pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Cadê a resposta, Jó? Você passou por isso, por causa disso, disso e disso. O dia que Deus te deu resposta, amigo, são fatores divinos. Ou mandará os raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Leia o 38 até o 42, não tem resposta nenhuma. Não tem. Ele é soberano. Temos que parar com os porquê. Volta lá ao estudo. Quanto ao seu estado de ser santo ou pecador, muitas possibilidades lançadas como dados, Deus responde a Jó. Depois disso, o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó, que nós acabamos de ler. Querem saber o que me chama a atenção? É que Deus responde a Jó com uma série de perguntas. E agora Jó, como conhecer os reais motivos do sofrimento? Jó não tinha resposta para os questionamentos de Deus. Quando o homem pergunta a Deus, aguardar a resposta clara, e quando Deus pergunta ao homem, aí tudo que nos resta é reconhecer que nada sabemos. Igreja, eu tenho um sonho. Conhecer. E toda vez que eu pego para estudar, eu vejo que eu não conheço
Toda vez que eu aplico para me entender algo, toda vez que eu não, vai ter uma resposta que vai aquietar a mente desse ignorante. Não, vai ter uma resposta para aquietar a mente desse bruto. Não. Toda vez eu tenho a inteira certeza e confiança, a Ele deve ser a honra e a glória. Há muito tempo eu parei dos porquê. Entrego a Ele e Ele irá resolver. Sei que a melhor condições é se humilhar perante Ele. Coisa que a igreja do século 21 está aqui esquecendo. Se humilhe naqueles particulares. É claro que Deus tem todas as respostas, porém, o que fica entendido em sua maneira de lidar com Jó são: não cabe a nós conhecermos os porquês de Deus, mas reconhecer que Deus é Senhor em todo tempo. Essa foi a resposta alcançada por Jó. Por quê? Por quê? Quando o Senhor me chamou para ser pastor, eu comecei, por quê? Meu irmão Aguinaldo já era pastor. Eu falei, não. Por quê? Nunca microfone me atraiu. Nunca. Músico. E aí? Começou. Tinha vez que só faltava, literalmente, um cachorro parar. Eu estava no banco, trabalhando, em qualquer lugar, com uma pessoa desconhecida. Vinha bater. Eu não te conheço, mas Deus manda fazer isso. Eu falei, eita. Porque eu cansei. Porque eu, Deus. Tem tanta gente com um português melhor do que o meu. Tem tantas pessoas academicamente melhor do que a minha. Tem cara que é o supra. Porque eu. Aí quando comecei a estudar a Bíblia, parei dos meus porquês. Agora eu adoro e honro. Quando o homem pergunta a Deus, aguarda. Já li isso aqui? Já? Tá. Essa foi a resposta alcançada por Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo e que nenhum dos teus propósitos pode ser o quê? Para! Se ele chamou você para pregar, pregue. Se ele chamou você para pastorear, pastoreia. Se ele chamou para você ficar sentado, fica sentado. Se ele chamou para você ler a Bíblia, para subir mão, faça. Não deu de bonzão, não. Eu sou. Não. Eita, para. Porque ninguém pode impedir os propósitos dele na sua vida. Quem é este? Que sem conhecimento encobre o conselho, por isso relatei o que não entendia. Jó dizendo, coisa que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Peraí. E aí a minha mente entrou em crise. Ele vai se arrepender de quê? Ele não pecou.
pecou. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele diz, olha, maldita é a parteira que tirou eu da barriga da minha mãe. Ele faz uma... Mas ele, em nenhum momento ele não pecou. Eu falei, nossa, arrependimento. Jó está se arrependendo de quê? Eu falei, se Jó se arrepende, eu tenho que ter um negócio mais do que arrependimento. Porque se ele, íntegro, reto, justo, temente a Deus, está se arrependendo, imagine nós, igreja. Imagine nós, que gostamos de arrotar a santidade. Hã? Por isso me abomino. Põe lá, por favor. Ajuda. Isto, obrigado. Por isso me abomino. Sabe o que é abominar? Arrependimento da misericórdia. No pó e na cinza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar dentro da cultura oriental. Vamos lá. Tá? Somos ocidentais. Vamos trabalhar na cultura oriental. Imagine. Tá? Trabalhando nessa cultura, nós não estamos falando da graça. Mas imagina. Eu pegar carvão, pó, cinza, trazer aqui um balde, e o pó é muito fino, não é verdade? Você jogar aqui no chão, colocar o joelho e começar a chorar. Que lambança, não? Pó entrando, deve um cômodo terrível. Pó e cinza. Hoje, sem pó e sem cinza. Uma vez no carpete, uma vez na cama, tá frio. Só coloca o olho fora aí. Jesus. Né? Comecei a orar. Que hora você me acordou eu orando de joelho? Já era 6? Já era 6, né? Com roupa até o talo. 2 edredons por cima. 2 travesseiros lá no chão. Pá. Ó. Coloca um travesseiro aqui no peito para... E ó, Jesus. Me ajuda. Começa bem. Daqui a pouco a mente vai apagando. Opa, Jesus, Pai, tu sabe. E começa, daqui a pouco, daqui a pouco apaga de vez. Igreja. Agora, cinza e pó. Será que estivesse esse costume na geração de hoje? Você via crente fazendo isso? Dá continuidade, por favor. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus e isto bastou. Dá continuidade, já estamos terminando. Depois das lições encontradas em Jó sobre a pergunta, a resposta, fui verificar na Bíblia em que momento da narrativa bíblica aparece a primeira pergunta. Alguém aí já teve essa curiosidade de olhar a Bíblia? Qual é a primeira pessoa que faz uma pergunta na Bíblia? E eu descubro que o primeiro diálogo com interrogação acontece entre Eva e a... Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a ave do jardim. Perguntinha, hein?
A primeira pergunta feita na Bíblia teve a intenção de colocar dúvida na mente humana quando o amor e a bondade de Deus para conosco. Antes da aparição da serpente no Éden, o que vemos é Deus trabalhando e criando todas as coisas do universo para que possamos morar bem e sermos felizes. Vem a serpente e com sucesso destrói a beleza da vida, faz isso e através de uma interrogação, tenha certas interrogações que matam a fé. Cuidado! Por isso que eu parei de fazer pergunta. Deus, por quê? Claro que eu adoro e honro. Dá continuidade. É resposta para crente. Eu não ia trazer isso. Não se explica, mas desconfie. Por quê? A serpente escolheu aparecer para Eva e não para Adão. Seria por causa da emotividade feminina? Razão, vez emoção. Mulheres são atraídas pelo que ouve muito mais do que pelo que vê. Homem vê primeiro, mas não é bem sobre a diferença entre homem e mulher que estamos falando. É sobre perguntas que movem o mundo. E a próxima pergunta que aparece na Bíblia, após Eva dialogar com o diabo em forma de serpente é: onde está? Deus pergunta para Adão. Ei, aprenda a dialogar. Com o mal provoca coisas terríveis. A consequência leva para caminhos distantes de Deus. Gênesis 3:9. Adão não sabia onde estava. Ele estava perdido, morto, desprovido da graça divina. A vergonha surgiu, o medo e a mentira. Ele percebeu que estava nu. Essa pergunta que Deus fez para Adão continua ecoando por toda a eternidade. Onde estás? Ao perceber que não estava nada bem, ele tenta se esconder atrás de uma árvore e para tapar a sua vergonha, ele tenta vestir com folhas de figueira. Temos então um homem tentando curar a si mesmo, prover a sua existência, preencher o vazio provocado pelo pecado. Desde então nós fazemos pergunta: ei, escute isso, porque o bem e o mal se entrelaçam em nosso entendimento. Somente com perguntas e resposta poderemos definir o sentido de tudo. As folhas da figueira escolhidas pelo casal, Eva e Adão, como vestimenta, são trocadas por Deus, que os cobre com pele de cordeiro. Ele quer fazer isso todo dia. Ele quer tirar a roupa de folha de figueira e te cobrir com pele, te aquecer da friagem. Resposta. A maior e mais importante resposta dada à humanidade. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher o vestiu. Jesus é o Cordeiro de Deus que estava providenciando para restituir o que se perdeu no jardim da criação divina. O diálogo entre Deus e o homem seria estabelecido pelo caminho da cruz. A pergunta é: onde está? Agora é para sempre. Tinha um modo de ser revelando todo o sentido do viver. Estou em Cristo Jesus. Essa resposta move o mundo, livra da perdição. Você está em Cristo Jesus? Está sobre a sombra do Onipotente? Essa é a resposta que move o mundo. Essa resposta move o mundo, livra da perdição. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí? É isso. Pergunta move o mundo. Respostas move o homem. Deus move perguntas e respostas. Nós, a exemplo de Jó, nada sabemos, a não ser o que nos é permitido saber. Deuteronômio 29:29. Coloca aí, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos,
para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Pare com os porquê. Aprende a adorar. Independente das circunstâncias, está bom, está ruim. Aprende a se humilhar debaixo da mão potente dele. Ele ao seu tempo exalta. Nós que estamos vivendo na graça. Eu vou ter uma pergunta. Lá na eternidade eu vou conversar com ele. Conhecendo o plano da graça. Esse homem vai me dar uma lição. Esse homem não tinha Espírito Santo como habitação. Esse homem não tinha pastor. Esse homem não falava em línguas estranhas, como nós pentecostais falamos. É uma alegria. Minha filha foi batizada no monte sexta-feira. Nossa, está até agora falando. E eu acho interessante a linguagem de jovem, né? É chocante. Ela fala. Ai, que top. Ai, que top. Pai, é top, é top. Não tinha isso. O Jó é o primeiro livro da Bíblia. Não tem Bíblia para ele ler. Não tem Bíblia para ele ler. Não tem uma igreja para ele congregar. Não tem uma igreja quando Deus usa o pastor, ou usa os pastores que estão aqui, ou os obreiros, ou pessoas que têm dom. Como a irmã Simone, Lucas e outros mais. Deus deu a graça para a irmã Simone até o nome, CPF, endereço. E não tem nada disso. Não. Ele só tem uma coisa no coração dele, temor. Se meus filhos estiverem naquela festa pecando, deixa eu fazer lá o sacrifício, porque eu não quero, não. Com ele não, com ele não. Ele merece, com ele não. Nem não tem uma situação que quando entra em crise, vou lá pedir oração para o pastor Barbosa, o pastor, né? Pastor Samuel, ou o pastor Leandro, ou o pastor Heraldo que está chegando agora. Não tem. Não tem a Bíblia para abrir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Aprenda com esse homem. Tudo através da fé. Ele creu. Tudo através da fé. Não tem os porquê. Tem honra e adoração. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Uma salva de palmas para Ele, que merece toda a honra, toda a glória, para a glória de Deus Pai.